Olá, tudo bem? Eu me chamo Sanara Nunes, sou Cake Designer e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês a forma ideal de como montar o bolo, rechear o bolo para que ele receba a decoração artística de uma forma perfeita. Mas antes, você já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá seu like. Vamos lá para a nossa receita de hoje. Para montar seu bolo, você vai utilizar a mesma assadeira que você assou o bolo. Você vai precisar de uma folha de acetato que você encontra em qualquer livraria ou nas casas de confeitaria. Eu corto ela ao meio para poder facilitar na colocação, para ela não ficar muito alta da forma e para que ela pegue toda a lateral do bolo. Eu divido dessa forma. E qual é a função do acetato? Quando você vai montando o seu bolo, você vai colocando o recheio, que você vai colocando uma camada em cima da outra, o recheio vai para a lateral. Então, se você não colocar o acetato, o recheio vai grudar na forma e na hora que você for tirar para montagem, para decoração, vai dificultar e pode danificar teu bolo. Porém, não necessariamente você precisa usar o acetato. Se você não tiver o acetato em casa, você pega um saco de alimento qualquer, coloca no fundo da forma de maneira que ele saia da forma. Quando você terminar de montar o bolo, você fecha o saquinho, certo? Agora, o detalhe do acetato, ele é reaproveitável. Então você vai lavar ele e vai usar várias vezes. Então até ecologicamente mais correto você usar o acetato e é baratinho, você tem em casa e tem várias funções de confeitaria que você vai ver depois, eu vou falar nos outros vídeos. Temos uma serrinha para cortar o bolo, e aí vocês vão perguntar, uau, que serra gigante! Facilita bastante a minha vida, mas vocês vão precisar de uma serra deste tamanho? Não precisa. Pega uma serrinha de pão que vocês têm em casa para cortar o bolo. Esse bolo aqui é de 15 centímetros de diâmetro, então assim, uma serrinha de pão corta ele legal. Agora, se você vai fazer um bolo de um diâmetro maior, acima de 20 centímetros, a serrinha de pão já vai dificultar um pouquinho a tua vida. Mas se você quer encontrar uma serrinha dessa nessas casas que vende coisas de cozinhas, utensílios de cozinha, você encontra. Antes da montagem, eu trouxe esses dois bolos diferentes para vocês perceberem. Esse aqui tá mais retinho e esse aqui tá tipo um vulcãozinho rachado no meio. Eu trouxe já propositalmente para explicar a vocês o porquê que isso acontece. Pode ser 3 motivos: muito fermento, muita massa para uma forma muito pequena ou o forno estava muito alto, tá? Só uma dica para vocês terem noção a causa disso, que é uma pergunta muito frequente nas minhas aulas. Primeiro, eu nivelo os bolos fazendo o corte desse topinho de cima, certo? Essa montanhazinha aqui. Esse aqui que tá mais retinho, às vezes eu nem tiro quando ele tá super reto. Mas eu gosto de tirar só porque fica essa partezinha molhada, então eu passo a faca para não mudar muito o sabor do bolo na hora que o cliente ou você mesmo em casa vai comer. Esse aqui realmente eu tenho que tirar o topo porque ele está muito desproporcional, você não vai conseguir deixar um bolo reto. Nessas casas de confeitaria você consegue um instrumento que vai facilitar no corte do bolo de forma uniforme, certo? Porém, se você não está com dinheiro para investir nisso, você tem 2 técnicas. Uma que eu utilizava quando eu comecei na confeitaria e outra que é mais prática, mas que pode dar cortes diferentes. Uma é, você pega uma fita métrica, bota aqui na lateral e aí você vai medir na fita métrica a altura que você quer com palitinho, certo? Você quer uma fatiazinha de 2 centímetros, você pega um palitinho, fura, bota mais 2 centímetros, pega outro palitinho e fura, e você faz isso nos 4 lados, para você ter noção. Isso também é bom para quem não tem essa serrona grande, que vai dar uma noção quando você for passar a faca. Com a prática, você não quer mais perder esse tempo de colocando os palitinhos. Você vai tendo noção do corte do bolo e você vai deixando um dedinho de fatia e aí você pega, segura o bolo, deixa um dedinho e vai fazendo o corte. Tá vendo como essa serrinha é perfeita? Porque ela pega o bolo de um lado para o outro sem precisar você estar girando o bolo. Aqui eu vou fazer 3 cortes nessa massa
que é suficiente. E nesse aqui, como ele tá menor, eu só faço 2, mas é o que eu preciso, porque eu preciso de 2 massas brancas com 3 massas pretas de chocolate. Agora a gente vai para a montagem do bolo. Como eu falei, eu coloco o acetato, eu já higienizei o acetato, certo? Já tá higienizado. Eu coloco o acetato aqui para evitar aquele grudo na lateral e eu começo com as fatias que eu tenho mais. Eu não tenho mais chocolate, eu começo com a fatia que eu tenho mais. Detalhe, aqui no fundo eu assei o bolo com papel manteiga, eu não tiro agora. Eu coloco ele com papel manteiga aqui embaixo, porque vai facilitar também na retirada do bolo. Então pegamos o recheio e eu utilizo a manga de confeitar para facilitar na uniformização do recheio dentro da sua massa. Com o tempo você vai ver que não precisa utilizar a manga. Eu utilizo mesmo a colher e vou espalhando. Por quê? Porque quando você usa muito a manga de confeitar, esse movimento aqui que a gente faz de imprensar a manga, com o tempo você pode ter problema no seu punho, certo? Que eu já tive, já fiz cirurgia inclusive. Então, para poupar o meu punho, eu não uso mais a manga, eu uso a colher mesmo e espalho. Mas você que está iniciando na confeitaria, o ideal é que você utilize a manga para ficar mais uniforme o seu recheio no seu bolo. Vamos colocar o recheio, aí você espalha o recheio de uma forma que não pegue muito na lateral do bolo. Você tem que deixar esse espaçozinho entre o recheio e a lateral da forma, com um pedacinho de bolo sobrando, porque quando você botar a outra fatia em cima, a fatia vai espalhar o recheio e se você já deixar colado, ele vai sair do bolo e vai atrapalhar na sua decoração, tá bom? E assim você vai fazer em todas as camadas, vai subindo em todas as camadas. Você terminou de montar seu bolo, alternando as camadas chocolate e branco, colocando os recheios. Você vai perceber que ele passou da forma aqui quase mais que um dedinho. Essa massa que rende bastante tá lá no meu outro vídeo de bolo de ovos. Acesse aqui, tá aqui o link para vocês verem como eu expliquei para fazer a massa, a dica de dar essa altura toda no bolo sem gastar muita massa. E isso vai ajudar para quem quer investir na confeitaria a economizar na produção. Então você terminou de rechear, tá aqui, o bolo tá pronto. O que é que eu faço em seguida? Eu boto um papel filme cobrindo ele, papel filme qualquer. Cubro ele porque ele vai para a geladeira. Por que ele vai para a geladeira, Sanara? Porque ele simplesmente precisa ganhar mais firmeza para eu trabalhar. E quando eu for espatular o bolo, ele não tá se movimentando. Quando ele ganha firmeza na geladeira, ele fica rigidozinho na tábuazinha e você pode decorar tranquilamente. E o outro motivo para você trabalhar com ele gelado são 2. Para quem trabalha com buttercream e para quem trabalha com chantininho. O mesmo não serve para quem trabalha com pasta americana. Quando o bolo está gelado, que você vai trabalhar com chantininho e com buttercream, facilita na montagem. Vocês vão ver na prática, certo? Então, aqui o bolo está montado, vai para a geladeira. 4 horas de geladeira você já pode tirar o seu bolo para decorar. E aí eu vou ensinar vocês como desenformar, como é simples. Coloquei o bolo na geladeira, eu deixo ele lá por 4 horas para poder desenformar e decorar, tudo bem? Então, tirei da geladeira, eu pego o mesmo recheio, sempre que você for rechear, nunca coloque todo o recheio até acabar dentro do bolo, certo? Deixe um tiquinho de nada para você passar aqui no fundo, que vai ser o que a gente chama da colinha do bolo na tábua que você vai montar o bolo. E coloque pouco, porque existe um ditado que a gente diz, quanto mais cola, menos cola. Então coloque realmente delicadamente um pouquinho de recheio aqui embaixo para poder ele aderir à sua tábua. E outra dica que eu dou com relação à montagem é que quando você começar a montar, sempre use a parte do fundo que ficou no fundo da forma que você assou para baixo. É a primeira camada que você coloca na forma. Porque quando você desenformar, vocês vão ver agora,
vai facilitar na hora da decoração. Vou desenformar para vocês verem. Virei a forma na tábua. Olha que facilidade com acetato. Vou tirar a forma. O acetato aqui tá facilitando minha vida. Olha aqui como o recheio gruda na lateral se você não usar. Se você não usar, isso aqui estaria grudado na lateral do bolo e ia danificar o seu bolo. Como você usou o acetato, é só tirar. E aqui você vai dar um acabamento com uma colherzinha, com uma espátula, para não deixar essas partes de recheio aparecendo que vai estragar a sua decoração. Você passa uma espátula alisando. E aqui, vejam que eu colocar o fundo da forma embaixo na hora da montagem, eu pego essa parte lisinha e vai facilitar para o topo do meu bolo na hora da decoração ficar mais liso possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das nossas dicas. Se gostou, vai lá, dá um like. Mas se, apesar das nossas dicas e da nossa explicação hoje, ainda restou alguma dúvida, vai aqui nos comentários do vídeo e pode perguntar, que teremos o maior prazer em responder todas as perguntas que vocês fizerem. Se esse vídeo é tão interessante para alguma amiga sua que você acha que vai gostar do vídeo, vai lá e compartilha. Muito obrigada e até o próximo vídeo.